Rien, rien de rien, rien, je ne regrette rien. Começando Uhum. do nada, episódio número 37. E aí, galera, tudo bem? Tá aí, Guilherme mostrando seus dotes franceses. E essa música tá no filme Inception e, coincidentemente, bem grifado, tá dizendo do nada, né? Você pensou nisso? Que o filme chama Origem e daí a música tá dizendo. Tem esse nada aí, Alex? Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Sacada boa essa, hein? Não tinha percebido, até mesmo porque eu não sei porra nenhuma de francês, mas... Então, no filme Inception, essa música. Porque eu vou dar uma Qual é o sinal. nome do filme em português, primeiro? Qual é o A, nome do filme? A a, Origem, a isso. origem, sorry. Sim. É, no filme A Origem, eu vou dar uma sinopse breve aqui para quem. Obviamente que vai ter mil spoilers. Ah, os caras têm uma tecnologia que eles conseguem entrar dentro da mente do Entrar outro, dentro é meio punk, mas sim, é verdade. entrar na mente do outro e Chato. roubar uma ideia. Isso já é uma, vamos dizer, uma tecnologia corrente. E o que eles vão fazer nessa. A diferença que eles vão fazer nessa operação é colocar uma ideia. Por isso que, né, se chama Inception em inglês. Uhum. Então, o que você faz? É como se você estivesse dentro do subconsciente. Então, você vai construir o subconsciente dessa pessoa, vai entrar dentro desse inconsciente. Só que o que acontece? Para não despertar uma suspeita e a pessoa acordar, você tem que construir vários níveis de subconsciente para baixo. E você. E o que acontece é que, por exemplo, você vai ter 5 minutos com a pessoa, vamos dizer, na vida real, dormindo, isso vai se transformar. Tem um multiplicador que eu não lembro, umas 10 vezes a mais no primeiro nível inconsciente e 10 vezes a mais. Então, quer dizer, você vai tendo tempos cada vez maiores. Quanto mais profundo você tiver, mais tempo você tem. Você está multiplicando esse tempo que você tem na vida real. E a gente estava falando no outro programa como isso era uma analogia muito boa para a gente perceber a nossa própria realidade, em que a gente tem experiências que têm um processo lento mas elas, de algum lugar, elas vêm de uma abstração instantânea. Então a gente tem uma abstração instantânea, só que a gente precisa de um tempo para conseguir ver isso, né? Ver esse desenrolar. Então é um filme assim que quem vê, eu acho, fica muito impactado, mesmo que você não entenda nada, eu acho que você fica impactado porque, sei lá, o filme tem umas mensagens bem fortes assim e parece que explicam umas coisas da nossa existência que a gente nunca tinha visto, mas que faz, vamos dizer, total sentido, né? Uhum, uhum. Tem umas coisas muito. A primeira vez que eu vi o filme, eu achei fantástico, assim, até mesmo porque o meu relacionamento com sonhar, por exemplo, é, é um pouco restrito, assim, né? A ciência diz que você sonha, né, várias vezes durante a noite, ou não necessariamente durante a noite, mas enquanto você dorme. Eu te confesso que por mais que eu já tenha lido alguns artigos que falam, inclusive, sobre sonho, artigos científicos que, que provam, né? Essa questão de provar, para mim, hoje em dia também é uma coisa muito. A gente lê cada coisa hoje em dia que dizendo que prova, mas que não prova nada, né? Só porque está num PDF e está assinado no nome de alguém, algum documento pode ser falsificado, enfim. Mas a verdade é que, assim, se eu sonho, eu não lembro. Quando eu sonho e lembro, geralmente é um pesadelo, geralmente é alguma coisa que eu tenho uma amiga que ela gosta de interpretações e tal, e assim, de vez em quando ela faz aquela cagada cósmica de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa que tem a ver. E eu acho interessante, assim, porque o sonho tem muito a ver com essa coisa de você mergulhar no seu. Ou não exatamente mergulhar, somente mergulhar, mas dialogar com o seu subconsciente de forma livre. Eu tenho um sonho. Eu tive um sonho que
marcou muito assim a minha vida e hoje ele faz muito mais sentido ainda. Eu estava no meio de uma floresta e eu olhava assim, estava escurecendo e eu olhava e tinha um e quando eu passava o olhar assim da direita para a esquerda, eu avistava um leão e esse leão já estava me encarando há muito tempo. E aí esse que ele vem para cima de mim e aí ele praticamente me derruba. Quando eu acordei, eu tava com o braço levantado assim na minha frente, me protegendo o meu rosto, né? E aquilo pra mim foi assim, cara, como é que pode? Como é que uma coisa pode ser tão real assim e na verdade ao mesmo tempo não ser real, né? E aí, obviamente, hoje, né, estudando um pouco sobre desenvolvimento humano, como a mente funciona, neurociência, caminhos neurológicos, né, enfim, esse tipo de coisa. E é interessante como, para o subconsciente, o que é realidade, a realidade ela não depende de estar acordado ou não. A realidade não depende do oxigênio para acontecer. Né, a realidade é uma coisa que ou é ou não é. O subconsciente não tem essa ideia de que é um sonho. Para ele, tudo é uma experiência, tudo é uma experiência. E nesse filme, as experiências que se vive, né, do sonho, de sonhos dentro de sonhos, que é justamente para ganhar tempo para fazer certas coisas, pô, as pessoas passam anos dentro de um segundo. Diga aí que loucura, né? Ou horas dentro de um minuto, seja lá como for. Tem a cena que mais me chama a atenção nesse filme é uma cena onde eles estão dentro de uma caminhonete e a caminhonete está fazendo tá em queda livre, mas ela tá em câmera lenta. Essa foi a melhor definição de relatividade da teoria do, da teoria da relatividade do tempo, né? Essa teoria, Einstein, enfim. Como o tempo é relativo, né? Enquanto nessa cena a caminhonete tá em queda livre, mas dentro da caminhonete, dentro das mentes das pessoas que estão na caminhonete, elas estão dormindo, mas a mente delas está a mil. E as coisas dentro da mente delas acontecem em tempo real, enquanto a caminhonete cai em câmera lenta. Então, outro dia a gente estava falando da questão do instante, as coisas acontecem em um instante, é justamente isso. Enquanto você, agora, nesse momento, pisca, esse instante, se você gravar você piscando em uma super câmera lenta, esse instante ele vai se estender e você já não vai perceber a piscada dos olhos como um instante. E enquanto o olho pisca vagarosamente, você já respirou umas 3 vezes, você foi lá na cozinha, voltou, pegou uma água e tomou. Então, esse é mais ou menos essa ideia da teoria né, da relatividade do tempo, assim. De como você vê as coisas que, para você, leva, geralmente, leva muito tempo para você enquanto você está, por exemplo, sofrendo por alguma coisa. E quando você está de boa, feliz, você tem a sensação de que o tempo passa mais rápido. E, na verdade, essa aceleração do tempo, quando o tempo passa mais rápido, segundo Seligman, ele diz que é quando você entra num estado de flow, é que você realmente esquece do tempo. Você está tão focado naquela atividade que você está fazendo, que está te dando prazer, que você para de contar o tempo. E o tempo passa a ser um instante nesse momento que você está curtindo. Quando você está presente, você não se incomoda com o tempo, né? E o filme fala um pouco disso, assim, de você viver cada momento como se ele fosse único e que você não pudesse voltar. E na verdade você não pode voltar, né? Você tem que fazer as coisas conforme o tempo vai passando e você quer porque quer voltar em determinados momentos, mas não tem como. Você aí em determinados momentos no filme, né? Você quer consertar outras coisas, mas não tem como.
Você não pode consertar de trás para frente, você só pode consertar daqui para frente. E isso tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Tem muitos momentos que você quer viver porque foram bons, que você quer eternizar de algum momento, seja um gozo, seja um sabor do café, seja, sei lá, aquele prato de comida preferido. Você quer estender aquele sabor, né, aquela sensação, mas, cara, tudo é passageiro, não tem como. Eu vou propor uma interpretação, que é a minha interpretação do filme, em relação à nossa realidade, é que assim, no filme, a realidade é esse ponto de onde eles partem, que é esse tempo curto, e eles vão se aprofundando numa coisa que é cada vez mais onírica, né, que é cada vez mais um sonho, que tem um tempo cada vez mais dilatado. A nossa realidade é como se fosse justamente o contrário. A gente tem todo esse tempo aqui que a gente está vivendo, e de alguma forma a gente está se comunicando com essa realidade instantânea. Porque o que acontece? No filme eles vão dormir. Então, depois eles têm que conseguir se despertar. E para isso, aquela música que eu cantei no começo é a música que é o que chama eles e faz eles sair. Eles chamam de acordarem. É o que faz eles tomarem, que eles chamam de chute. Que tem um nível que eles fazem como um chute para você se despertar. E isso é correlato com o que está acontecendo com a gente, que é a gente está dormindo dentro da nossa realidade aqui, até o momento em que a gente começa a se despertar para essa possibilidade de que a nossa realidade tenha um outro significado em um nível mais profundo. Então, pelo menos quando eu estou falando desse instante, não é esse instante do que a gente pode fazer com esse instante concreto, que nem, por exemplo, eu dei o exemplo outro dia que o carro rodava e eu consegui fazer várias coisas. Isso ainda o instante dentro da minha percepção humana possível desse instante. Mas, na verdade, esse instante, em uma instância universal, é muito mais poderoso. É como se fosse um instante que consegue ver todos os instantes. Então, eu não posso diretamente ver isso, mas de alguma forma eu sei que, por lógica, a gente está em comunicação com esse instante. Então, o que eu faço, assim, o que eu faço muito, assim, quando estou me percebendo, é que eu tento me conectar com algo mais profundo dentro de mim mesmo. Então, esse algo mais profundo, que eu posso não saber nem saber o que significa, mas, por exemplo, esse momento que eu estou me conectando com esse algo mais profundo, eu consigo ver essas coisas, vamos dizer, entre aspas, superficiais que estão acontecendo na minha vida com outros olhos, porque se esse superficial, que é o que está te guiando, você não consegue entrar em contato com esse profundo, você fica rodando nesse superficial. Então, por exemplo, quando eu vou me comunicar com você, com Alex, tipo assim, é como se fosse esse meu mais profundo está se comunicando com esse seu profundo, de alguma forma. Então, a gente consegue ler essas coisas superficiais que estão acontecendo aqui a partir desse profundo. Sem eu ter que... Não é que eu vou entrar e ver um instante com a velocidade. Não é isso. Isso, tipo, de alguma forma, eu vou permitir que essa comunicação que vem desse lugar mais profundo se filtre. E isso tem a ver com uma coisa que a gente estava falando em alguns episódios atrás, não lembro qual, sei lá, o 35 ou 36, que eu falei, por exemplo, dessa questão dessa consciência pessoal e essa consciência impessoal. Então, essa consciência minha, essa minha perspectiva particular do que significa isso, é esse aspecto mais superficial. Então, quando eu começo a me colocar mais essa atenção voltada para esse ser mais profundo, é um ser que, tipo, é uma consciência mais impessoal. Então, nesse profundo, eu tenho o meu vínculo com o mundo, com o Alex, com você que está aí, tem outro sentido do que a explicação concreta que eu dou para esse vínculo. Então, concretamente, aqui eu estou fazendo um podcast com o Alex, que eu dou um motivo X para isso, mas em algum lugar mais profundo isso vai ter um significado muito maior que eu não chego a compreender, mas quer dizer, aos poucos a gente vai compreendendo, e isso para todos os vínculos que a gente tem na nossa vida. Uhum. Eu penso sim, realmente, que tem muita coisa que a gente... eu já até comentei isso também em outro episódio,
Na verdade, não é uma frase minha, mas é uma frase que eu acredito que tenha muito a ver. A gente começa esse podcast com um objetivo que a gente acha que é o objetivo, que é discutir a realidade, por exemplo. Mas no desdobrar dos episódios, a gente começa a enxergar, a gente começa a adentrar certas camadas dessa nossa realidade que a gente está criando, com a ajuda de vocês que estão escutando a gente, que interagem com a gente, e a gente começa a desvendar outras camadas que a gente não sabia que isso ia acontecer, e agora a gente começa a ter um outro. O foco começa a ficar um pouco mais afinado, né? O foco começa a ficar um pouco mais nítido do que aquilo que a gente pensava que era, né? E eu acho que essa que é a grande mágica da realidade, o desdobramento das coisas que acontecem quando a gente se permite interagir um com o outro, ou com o subconsciente um do outro, num nível inconsciente. Alex, vou repetir tudo porque eu tinha. Às vezes eu dou um mudo aqui no meu microfone, então você ouviu o que eu tava falando, mas a galera não ouviu. Mande Aham. temas, mande temas pra gente abrir. A gente vai encerrar esse episódio com Edith Piaf cantando Rien de Rien. Rien, rien de rien. Rien, rien de rien de rien.